Fala galera, beleza? Professor Alex aqui de Geografia. Vamos para mais uma aula. Hoje a gente vai trabalhar a nova ordem mundial. E aí é muito interessante que você esteja com a cabeça fresquinha sobre o que foi a Guerra Fria, né? Quais foram os desdobramentos da Guerra Fria, o que aconteceu ali nesse período de tensão, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Por quê? Tudo que a gente vai ver hoje aqui é uma consequência desse período, tá? Então, se você não lembra, assiste o vídeo aí sobre mundo bipolarizado, né? Sobre Guerra Fria, entende ali o que aconteceu durante esse período, né? O que seria ali o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos, o bloco socialista liderado pela União Soviética, e a partir daí algumas dinâmicas que ocorreram durante esse período, e aí depois você volta aqui para esse vídeo, legal? Bom, qual é o nosso objetivo aqui? É você identificar o que a gente está chamando de nova ordem mundial, tá? Depois, analisar essas relações do mundo entre os países, entre as nações, compreender como que o processo de globalização ele se deu nesse momento de fim da Guerra Fria, né? Início de uma nova ordem, sobretudo com um novo modelo econômico que é o neoliberalismo. A gente vai ver o que seria esse modelo econômico, tá? Depois entender os fluxos comerciais, né, entre as potências do mundo. Então vamos lá, começando aqui para entender o que seria essa nova ordem mundial. Bom, antes da gente ter uma nova ordem mundial, a gente tem que entender a antiga ordem, né? A antiga ordem seria aquele mundo bipolarizado, né? Ou seja, bipolarizado porque eu tenho duas potências comandando o mundo, ordenando o mundo, né? Que seriam os Estados Unidos com o bloco capitalista e a União Soviética com um bloco socialista. Então essas duas potências vai ter um conflito ideológico, né? Político ideológico, para saber quem é que vai conseguir vencer esta guerra, né, que a gente vai chamar de Guerra Fria, sobretudo está expandindo o seu sistema, seja ele capitalista ou seja ele socialista. Tá? E aí no finalzinho da década de 80, início da década de 90, a gente vai ter ali uma passagem, né, uma passagem dessa velha ordem mundial para uma nova ordem mundial. É o momento exato, né, em que os Estados Unidos acaba vencendo esse conflito e surge a ideia da globalização. Tá? E aí veja, globalização que seria o quê? Né? É conectar as pessoas, é intensificar o processo de comunicação. Eu aqui da minha casa consigo me comunicar não só com você que está na sua casa, mas também como uma pessoa que esteja no Japão, na China, do outro lado do mundo. Né? E tudo isso só foi possível porque durante o período da Guerra Fria a gente vai ter aí diversos avanços tecnológicos. Né? A tecnologia ela se desenvolve bastante e a tecnologia voltada para a comunicação. Tá? Então, com o fim da Guerra Fria, vai surgir esse processo de globalização que vai intensificar os fluxos. Tá? E aí, quais são os marcos que vão ser delimitados para pôr fim à Guerra Fria? Seria a própria queda do Muro de Berlim, em 1989. Lembra do Muro de Berlim? Que é exatamente aquele muro que vai dividir a Alemanha, né, em dois lados. O lado oriental, influenciado ali pela União Soviética, logo socialista, e o lado ocidental, influenciado pelos Estados Unidos, logo capitalista. Né? Lembra daquela expressão de cortina de ferro? Né, falada pelo primeiro-ministro britânico, né, queremos dividir o mundo entre dois lados, e de fato essa divisão ocorreu, se concretizou com a construção desse muro de Berlim. Porém, em 1989, esse muro veio a cair. Né, e aí foi um processo muito interessante, porque iniciou a reunificação da Alemanha. O que é a reunificação da Alemanha? É você juntar novamente a Alemanha. Né? Antes ela estava dividida, oriental e ocidental, dois lados. Quando cai esse muro, eu começo a ter um processo aí de junção novamente. E aí esse processo de junção ele é interessante porque famílias que estavam separadas começam a se encontrar. Né? Você começa a desenvolver melhor a Alemanha, sobretudo o lado oriental, que não era tão desenvolvido assim. Então, o processo de desenvolvimento também vai abarcar esse lado da Alemanha oriental. Então, a gente vai ter o processo de reunificação. Tá? Em 1991, a gente tem aí o final da antiga União Soviética, né? Também conhecida como URSS, União das Repúblicas Soviéticas Socialistas. Né? Ou seja, a gente viu que os Estados Unidos acaba saindo vencedor, né, dessa guerra, desse conflito,
consequentemente, o capitalismo ele começa a avançar para o mundo todo. Já a União Soviética, com o seu socialismo, começa a entrar em crise. Tá? Então, a gente vai ter um momento, em 1991, que a União Soviética, ou melhor, a União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, elas começam a dissolução, na verdade. Né? Você tem um processo aí de criação de estados independentes. Tá? Eu tenho a dissolução da União Soviética. E aí vamos lá, entendendo esse processo de fim da Guerra Fria, de fim da velha ordem mundial, né? A gente passa aqui para entender o que seria essa nova ordem mundial, também conhecida como desordem mundial ou mundo multipolarizado. São alguns conceitos que existem aí para você entender esse novo ordenamento geopolítico. Tá? Então vamos lá. Bom, essa nova ordem mundial ela também vai ficar conhecida como nova desordem mundial. Por quê? Né? Ao mesmo tempo em que você tem o capitalismo, né, nos Estados Unidos avançando para o mundo todo, você começa a ter também outros centros políticos, econômicos muito importantes no mundo, que seria o próprio Estados Unidos, a própria União Europeia, liderada ali pela Alemanha, e o Japão. Né? Então, veja, o capitalismo, o centro do capitalismo, ele não está somente dentro dos Estados Unidos, ele também está espalhado ali pelo mundo, sobretudo na União Europeia e Japão. Por isso, essa ideia de desordem, né? Eu não tenho aí um ordenamento certo, né? Para dizer que um país só ele tem todo esse recurso do capital. Na verdade, o capitalismo está espalhado entre outras nações. Tá? Então, por isso essa ideia de desordem, né? O que vai criar esse conceito de mundo multipolarizado. Por que multipolarizado? Né? Lembra lá que anteriormente a gente chamava isso de mundo bipolarizado? Porque eu tinha duas potências, né? Estados Unidos e União Soviética? Agora não. Agora eu tenho multipolos. O que seria multipolos? Seriam diferentes polos. Né? Eu tenho os Estados Unidos, tenho a União Europeia, tenho o Japão. Né? Então, essa ideia de diferentes polos é o que a gente vai chamar de mundo multipolarizado. Porém, ao mesmo tempo que você tem esse mundo multipolarizado, você tem uma nação, uma potência em que concentra todas essas atividades do capital. Ainda que você tenha centros de capitalismo espalhados pelo mundo, os Estados Unidos ele continua sendo o país que detém aí a supremacia máxima, né? Seria então a superpotência. E aí existe um outro conceito para isso, que seria a unimultipolaridade, né? Ou seja, por mais que você tenha diferentes polos do capitalismo espalhado pelo mundo, os Estados Unidos ainda assim é o maior e o mais importante, tá? E a União Soviética, como que ela fica diante dessa nova ordem mundial? Né? Numa tentativa de reestruturar as repúblicas soviéticas socialistas, né? Ela vai criar o SEI, a Comunidade dos Estados Independentes. Né? Ou seja, ela vai juntar todos esses países e vão tentar se ajudar mutuamente, né? Na tentativa de restabelecer a crise do socialismo dada ali no final da Guerra Fria. Legal? Bom, e aí nesse momento a gente vai ter também a imersão do processo de globalização. Né? E aí, como a gente estava falando, esse processo de globalização ele foi muito propiciado pelas inovações tecnológicas. Né? Então, além de intensificar o fluxo de pessoas, né, devido ao próprio desenvolvimento do sistema de transporte, os meios de comunicações eles também foram essenciais. Né? E aí, veja, esse processo de tornar algo global, né, sobretudo os meios de comunicação, foram fundamentais para surgir, dentro dessa ideia de nova ordem mundial, um novo modelo econômico, que é o modelo do neoliberalismo. Né? Esse modelo do neoliberalismo ele não é algo, ele é algo reformulado. Tá? Por que reformulado? Porque a ideia do liberalismo já existia. Tá? Agora, na década de 90, dentro da nova ordem mundial, a gente tem uma reformulação dessa política do liberalismo, por isso que a gente vai chamar de neoliberalismo. Né? Neo no sentido de novo liberalismo. Tá? E aí, qual era o grande objetivo desse novo modelo econômico pautado no liberalismo? Uma das grandes características era você ter
a diminuição da intervenção estatal. O que é a diminuição da intervenção estatal, né? O governo agora ele não é mais responsável por estar, promovendo ações, né, para o desenvolvimento econômico. Tá? Quem seria responsável pelo próprio desenvolvimento econômico? Seriam os próprios empresários. Então, a liberdade individual de cada cidadão, de cada indivíduo, né, ela é total nesse momento. Tá? Ou seja, quem vai comandar a economia seria as grandes empresas. Tá? Qual seria o papel do Estado? Apenas estar regulando, né, intermediando toda essa relação. Tá? Ou seja, o neoliberalismo ele vai prever que o Estado ele tem uma participação mínima dentro do processo econômico. Tá? Quem seria responsável por isso seria aí os grandes empresários. Tá? E aí eu coloquei aqui para vocês algumas características do neoliberalismo. Né? A gente pode citar aí as privatizações, né? E aí olha para a gente entender essa diminuição da intervenção estatal. Né? A gente tem aí algumas empresas que são estatais. O que são empresas estatais? São aquelas empresas que pertencem ao governo. Tá? A sua administração ela é toda voltada para o governo. E com a ideia do neoliberalismo, eu começo a ter as privatizações dessas empresas. O que é privatizar uma empresa estatal? É tornar ela privada, né? Ou seja, ela não pertence mais ao governo, ela pertence a quem comprou. Legal? Olha como eu estou diminuindo a intervenção do Estado, do governo, dentro da economia. Tá? Depois a gente pode citar aí a livre circulação de capitais internacionais, ou seja, né, a moeda do país ela não é a única para poder promover uma relação comercial. Eu também vou adotar outras moedas, sobretudo o dólar, né, que seria a moeda mais importante nesse momento e até hoje, devido à própria expansão do capitalismo. Né? A gente vai ter aí abertura econômica para a entrada das empresas multinacionais. O que seria essa abertura econômica para a entrada das empresas multinacionais? Né? Seria o McDonald's, galera. Tá? O McDonald's ele não é uma empresa brasileira, ele é uma empresa norte-americana, porém o Brasil abriu a sua economia para que essas empresas de outras origens venham se instalar e oferecer serviços dentro do Brasil. É isso que a gente vai chamar de empresa multinacional. Tá? A adoção de medidas contra o protecionismo econômico. O que seria esse protecionismo econômico? Né? Seria taxas para poder preservar a economia de determinado país. Né? Ou seja, eu vou criar taxas, eu vou fazer a taxação, né? De modo em que toda a economia ela se regule dentro do mesmo país. Isso é uma forma de estar fortalecendo a economia. Tá? Depois a gente tem o quê? A redução de impostos e tributos cobrados indiscriminadamente. A redução de impostos ela é fundamental. Por quê? Se eu quero um produto, né, que não seja de origem brasileira dentro aqui dentro do próprio Brasil, né, eu vou fazer o quê? Eu vou diminuir os impostos de outros produtos para que ele consiga entrar dentro do Brasil. Vamos supor que eu quero um iPhone. Tá? Sendo que, para poder importar um iPhone, para poder comprar um iPhone dos Estados Unidos, eu vou ter um imposto aí de, sei lá, R$ 1.000. Tá? E aí o que eu vou fazer? O governo brasileiro ele vai reduzir esse imposto, ele vai colocar esse imposto para R$ 100 para facilitar essa minha compra. Tá? Então, quando a gente fala de uma redução de imposto e tributo, é exatamente de uma forma de facilitar a entrada de outros produtos que não sejam produtos brasileiros dentro do país. Bom, como que essa nova ordem se comportou, né, dentro da América Latina? Primeiro de tudo, os países da América Latina, e aí coloquei o mapa aí para vocês, né, eles tiveram um alinhamento com as políticas capitalistas, logo eles apoiaram os Estados Unidos, né, então muitos deles foram influenciados durante ali a Guerra Fria e posterior à Guerra Fria pelo sistema capitalista. Né? E aí teve uma grande reunião, né, ali na década de 90, que ficou conhecido como Consenso de Washington, que foi ali na capital dos Estados Unidos, em Washington, em que deliberou algumas medidas econômicas, né, para que os países adotassem o capitalismo.
A ideia era de que a América, né, o continente americano, ela seria para os americanos mesmo, né? Então, os Estados Unidos, eles teriam que ter domínio sobre a América. Não poderia ter nenhum tipo de regime socialista dentro da América, tá? Apenas o capitalista, porque os Estados Unidos está localizado no continente americano, né? No Brasil e na Argentina, a gente tem aí esse processo de privatização, né? Ou seja, devido àquilo que a gente estava falando anteriormente, né? A abertura econômica possibilitou que as empresas estatais elas fossem privatizadas, e aí a gente pode destacar aqui no Brasil, durante a década de 90, governo de José Sarney, governo de Fernando Henrique Cardoso, governo de Fernando Collor de Mello, né? A gente teve aí algumas empresas sendo privatizadas, ou seja, compradas pela iniciativa privada, sobretudo ali no setor de transporte, de telecomunicação, de energia. Já na África, né, a gente vai ter aí uma característica bem interessante, porque grande parte ali dos países africanos, eles são países em que dependem tecnologicamente, financeiramente, economicamente, dos países desenvolvidos, né? O que eu quero dizer com isso? Que muitos países da África, eles não têm autonomia própria. Tá? Não tem uma autonomia própria para se desenvolver. Eles vão depender aí de recursos financeiros de outros países, né? E aí a gente destaca que dentro do continente africano surge aí algumas categorias de países emergentes, ou seja, aqueles países que começam a sair da zona de subdesenvolvimento, tentando alcançar uma economia desenvolvida. É o que a gente vai chamar de países emergentes, né? E um dos responsáveis por isso é a própria África do Sul, que durante a Guerra Fria recebeu diversos investimentos dos Estados Unidos, tá? Para poder desenvolver o seu território. E mais interessante ainda é você entender que a China é um grande parceiro do continente africano, né? De alguns países do continente africano, responsável por fornecer muito dinheiro para esses países. E aí qual é a ideia de estar fornecendo esse dinheiro, né? É exatamente você estar promovendo ali uma ajuda para a infraestrutura, construção de estradas, né? Enfim, é só uma forma de estar contribuindo para o desenvolvimento econômico. E aí veja, né, todos esses problemas que o continente africano tem, seja pelo próprio processo de falta de infraestrutura, seja pelas próprias condições de moradia precária, econômica e tudo mais, né, é um dos entraves econômicos para que os países desenvolvidos eles não alcancem ali um poder de investimento, né? O continente africano seria então um país completo, o continente africano seria um continente completamente repulsivo, né? Nessa ideia de atrair investimentos, tá? E aí veja, qual é a ideia da China então de estar fornecendo todos esses recursos, né, financeiros e tudo mais? Seria uma nova forma de dominar o continente africano, é o que a gente vai chamar aí de um processo de imperialismo, né? Ou seja, dominar o território, cada vez mais explorar o território, né? Explorar os recursos desse território. Enfim, é algo para a gente estar avaliando nos próximos anos, tá? E aí veja, então a China ela é um país que promove ela tem um estreito relacionamento comercial com alguns países do continente africano, né? Até porque ela faz parte ali de um bloco econômico que a gente já viu chamado de BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tá? Bom, galera, então é importante que vocês entendam que essa nova ordem mundial, né, que ela se deu ali no final da Guerra Fria, ou seja, uma nova ordem geopolítica para o mundo, constituindo ali um mundo multipolarizado, né? Ou seja, o capitalismo agora ele não estava dentro dos Estados Unidos somente, eles estavam espalhados pelo mundo, porém, ainda que ele estivesse espalhado pelo mundo, a gente vai ter aí os Estados Unidos sendo o principal país, né, que vai concentrar esse centro econômico, tá? E aí depois a gente viu aqui a emersão de um novo modelo econômico
econômico, que foi o modelo do neoliberalismo, né? Sobretudo aí propiciado pelas políticas das privatizações. E aí a gente viu aqui que essa nova ordem mundial ela impactou tanto na América Latina como na África também, né? Na América Latina a gente destacou ali a influência dos Estados Unidos e destacamos a influência dos modelos de privatização dentro do Brasil e da África, dentro do Brasil e da Argentina. Já aqui na África, a gente viu que tem a China como principal parceiro econômico, tá? A África do Sul é um importante país que faz parte aí dessas economias emergentes, constituindo aí o bloco econômico do BRICS. Tá? Contudo, o continente africano ele tem alguns entraves econômicos, que seria exatamente aí essa falta de infraestrutura, falta de dinheiro, né? E que não atrai investimentos. Então, grande parte dos países africanos eles possuem uma dependência, né, econômica, tecnológica dos países desenvolvidos. Tá? O que então cria-se um novo processo de imperialismo, que seria exatamente a ideia de que se eu estou dando dinheiro, eu tenho o direito de estar explorando os recursos naturais, enfim, desse território. Tá? Seria então uma nova forma de dominação, é algo para a gente pensar. Bom, finalizamos por aqui. Qualquer dúvida vocês me mandem. Até a próxima.